Oi, gente, tudo bom? Eu sou Fernando Leão e eu quero falar um pouco sobre o Aristóteles, algumas percepções desse filósofo, claro, para aprofundar o nosso estudo sobre o sistema trágico coercitivo, né? Fazendo uma revisão do que a gente viu e também nos preparando para essa parte final do primeiro capítulo de Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, do Augusto Boal, tá bom? E a primeira ideia que eu quero trazer, que eu quero chamar a atenção, é sobre harmonia. Para o Aristóteles, a harmonia está relacionada ao mundo como um todo. O mundo surgiu de um caos, uma verdadeira confusão cósmica, né? Mas passou a ser regido por uma ordenação harmônica que permitiu a vida. E a partir daí, nós perseguimos essa harmonia em tudo, né? Mas, como se ainda restassem vestígios desse caos, não é? Surgem aqui e ali falhas na natureza. E os seres humanos, por meio da arte, da ciência, como nós já vimos no texto do Boal, se põem numa luta incessante para fazer a harmonia vencer a desordem, né? A harmonia, então, é o que dá o tom de todas as coisas, né? A beleza de um objeto dependeria de uma certa proporção ou uma certa ordenação entre as suas partes, né? A beleza é intrínseca ao objeto. Está presente nas características da própria coisa, na sua harmonia e na sua grandeza. Tá? E importante a gente enfatizar é que essa compreensão ela se estende também às ações humanas. Um ser humano belo deve ter um ethos ou um conjunto de faculdades, paixões e hábitos com boas tendências morais, né? O ser humano deve ser justo, deve ser correto, deve amar aos deuses, né? Então, é uma moral da antiguidade clássica na Grécia, né? A gente precisa estar sempre lembrando disso. E o importante é que a gente tenha aqui uma visão objetiva da beleza. A beleza está no objeto. E por que isso é importante? Porque contrasta com a visão anterior de Platão, que era um idealista. A beleza se encontrava num ideal, num mundo superior, e o objeto era considerado belo se aproximava daquele modelo, né? O Aristóteles tem uma concepção ligada ao real. O Aristóteles é um realista. E a realidade em si tende à perfeição, à harmonia. É como se a realidade tivesse um motor que a levará à sua realização, né? O Boal nos lembra que para o Aristóteles a matéria é potência e a forma é ato. Então, o movimento das coisas é o que ele chama de atualização, ou seja, a transformação da potência em ato, né? Todos nós temos, por exemplo, a potência de sermos corajosos diante da pandemia de coronavírus. Mas nem todos atualizam essa faculdade. Nem todos os presidentes da República, por exemplo, transformam essa potência em ato. Nem todos atualizam, né?
né, por aí. Mas além da dimensão objetiva da beleza, o Aristóteles também observa que essa beleza desencadeia repercussões no espírito de quem a contempla. Ou seja, Aristóteles afirma que o espírito do contemplador do belo experimenta um prazer estético. E o que é estética? Né? A gente lembra que esse termo estética vem do grego estesis, que está relacionado à percepção pelos sentidos e que é diferente de noética, que se refere ao conhecimento das coisas pela inteligência. Estética, percepção pelos sentidos, noética é o conhecimento pela razão, pela inteligência. Né? Então, nós podemos pensar junto com Boal. A tragédia é perfeita no seu intuito de estabelecer uma visão de mundo e assim alinhar o pensamento do povo a partir da visão aristocrática, porque toca a inteligência e os sentidos, tá? Objetivamente, apresenta a correção de uma falha da natureza, um vestígio do caos cósmico que permitiu que o Édipo fosse soberbo, que Antígona esquecesse as razões do Estado em nome de dar um enterro digno ao seu irmão, né? E isso precisa ser consertado. E aquele ou aquela que comete a falha deve receber uma punição para que as más tendências sejam eliminadas e o mundo restabeleça sua harmonia, né? Mas ao mesmo tempo a tragédia toca os sentidos e a subjetividade do espectador, né? Como? Ao gerar um estado de espírito de terror diante da falha do herói, né? Que poderia ser uma falha sua, e também de piedade diante da punição desse personagem, né? Então toda essa estrutura da tragédia, ela é construída para intimidar o espectador, o contemplador, para o levar a aceitar o destino tal qual é apresentado, né? E assim, por fim, e aqui entra a catarse, né? Proporciona um alívio diante da vitória da harmonia sobre caos, tá? Era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que tenha ajudado e que a gente continue conversando, debatendo, trocando ideias no nosso grupo de estudos virtuais em Teatro do Oprimido, tá bom? Valeu!